Boa noite, Instagram. Boa noite, YouTube. Tudo bem com você? Que maravilha, gente, receber vocês aqui. Esse é o nosso Vanice Responde, que já está no número 200 e tralalá. A gente faz essa live de quinta-feira, às 19 horas, toda santa quinta-feira, desde 2018, desde junho de 2018. Olha só que maravilha, né, gente? Eu fico muito feliz por poder cumprir essa minha agenda, né? E a Flor já está pronta aqui para fazer a live comigo, mas agora ela resolveu descer do sofá. Enfim, nosso tema de hoje é muito interessante, né? Você já se perguntou por que algumas pessoas afugentam o dinheiro, né? Ou porque o dinheiro foge de algumas pessoas. Você já se perguntou isso alguma vez? Você já fez essa observação alguma vez? Pois é, e hoje eu vou até pedir para vocês, se vocês tiverem coisas interessantes a respeito dessa questão do financeiro, eu acho um assunto muito legal, gente. Eu confesso a vocês que na minha biblioteca eu tenho uma prateleira inteira só sobre livros que falam de prosperidade, de vida financeira. É um tema que eu gosto muito. E é muito interessante que eu não fico malhando em cima disso, porque eu acho que essas coisas têm que ser trabalhadas até de forma indireta, que é o que eu faço, né? Eu não fico prometendo numerologia, faça a sua numerologia e fique rico. Não, não é essa a minha proposta. Nada contra se alguém quiser fazer, mas para mim não soa íntegro, né? Isso. Então eu prefiro ensinar os caminhos energéticos, os caminhos da espiritualidade, porque eu acho que quando a gente está alinhado com a espiritualidade, alinhado com os nossos números, não é? Muitas vezes a gente ainda não conhece os nossos números. Muitas pessoas que me seguem, elas conhecem um ou dois números delas porque elas participam de imersão e a gente ensina muita coisa, mas elas já conhecem a trajetória espiritual. Elas já sabem que tem uma luz no fim do túnel, e eu acho isso muito importante. Vocês não têm noção da diferença que isso faz, né? E a gente está aqui mais uma vez hoje para trazer clareza, para trazer conhecimento para vocês, conhecimento super embasado, sabe? Conhecimento que tem, vamos dizer assim, tem algo científico, né, por trás de. Estou vendo um monte de gente linda aqui dizendo boa noite. Né? Então, novamente, digo boa noite para todo mundo. Eu estou aqui em São Paulo. São Paulo hoje está. Hoje fez um dia quente, bonito até. Olha, eu não estou nem muito agasalhada, como vocês podem perceber, né? Então, isso é um bom sinal, porque a professora é friorenta. Mas o assunto de hoje me incendiou. Eu gosto muito de falar sobre isso e eu espero de verdade poder contemplar todos vocês. Ingrid na área, que legal! Gosto quando você vem, viu, Ingrid? Gosto muito. Aliás, muita gente linda nas duas redes aqui. E assim, você tem uma pergunta? Ô, Gislaine, obrigada. Você tem uma pergunta, assim, aquela pergunta de US$ 1 milhão que você gostaria de fazer para mim hoje? Vai já colocando aqui alguma coisa que te encafifa, né, em relação a dinheiro. E eu estou vendo aqui a minha querida Karina Godoy, muita gente querida hoje. A Karina Godoy é aquela jornalista linda que trabalha na Globo, que já me entrevistou.
Eu fiquei muito fã dela, ela ficou muito minha fã, e aí a gente segue assim a nossa história, né? Sempre que ela pode, ela vem para cá. E eu sei que ela é uma daquelas pessoas que espalha boas ondas, boas energias, não é? Muito bom, Ingrid, Karina. Eu também sou fã, viu? Fã incondicional. Mas olha, gente, nós vamos falar hoje de um assunto sagrado. Muita gente acha que não, mas dinheiro é uma coisa sagrada. Quando a gente pensa em dinheiro, conta para mim, se eu falar assim, dinheiro, o que vem na sua cabeça? Vem uma nota de US$ 100, vem uma nota de R$ 100, vem não sei, uma taça cheia de moedas. O que vem na sua mente? O que tem uma representação mental para você quando a gente fala em dinheiro? E olha, eu estou tocando num assunto, gente, que é um verdadeiro tabu. É mais fácil você contar para uma amiga ou para um amigo como foi a sua noite de amor do que você contar quanto você ganha. Sabia disso? As pessoas ficam apavoradas quando você fala assim: quanto você ganha? Qual a sua renda mensal? Qual a sua renda anual? Aí já começa assim, então, né? Bom, aí você já sabe que a pessoa está incomodada com a sua pergunta, né? Olha aí, realização, prosperidade, bênção, né? A galera já está colocando aqui no YouTube, poder de escolha no que se deseja. A Beatriz diz que dinheiro ela associa um hotel de luxo onde ela estará hospedada. Nossa, a Beth está falando uma coisa super importante. Meu pai dizia que dinheiro tem que ser tratado com carinho e ele não usava nunca o dinheiro no dia do pagamento, só pagava no outro dia. Olha, o pai da Elizabeth Dutra, sábio, né? Aqui está dizendo a Ingrid, liberdade, poder fazer. E a Nelma está dizendo várias notas, né? Quando ela pensa em dinheiro. A Kátia está dizendo vida confortável, cabeça leve, prosperidade no sentido amplo da palavra, liberdade. Quem mais está falando? A Lídia falou felicidade. Quem falou aqui? Uma vida no campo, uma casa de campo, um cão. Ai, que delícia, Thelma, amo. Um cão ao sol, né? Maravilha, vocês estão muito bem posicionados em relação a dinheiro, né? Está dizendo a Aglaé aqui segurança, estabilidade, saúde, a Gina, eu associo realização. Sucesso. E a Sandra Mello está complementando. Meu pai dizia que dinheiro não aceita desaforo. Não é? Olha, é bem isso mesmo, né? Maravilha. Dependência financeira, ou melhor, independência, né, Cecília? Noite de sono tranquila, diz Teles. É isso mesmo. E olha, se vocês ouviram seus pais dizer isso, que dinheiro não aceita desaforo, é bem isso. Mas olha, vocês sabem que eu sou uma boa contadora de histórias, né? E hoje, quando eu comecei a preparar essa aula, eu me lembrei quando, assim, pela primeira vez na vida, eu fiquei muito. é, Sabe aquelas conversas que você começa a ter com Deus, assim? Eu fiquei muito querendo saber exatamente o tema da nossa live de hoje. Por que com algumas pessoas é de um jeito e com outras pessoas é de outro jeito? E aí eu comecei a me lembrar que nos últimos tempos que eu estive na escola, enquanto eu era diretora, gente, escola é um laboratório, vocês não têm noção. A gente acho que já sai de lá meio terapeuta, né? Eu não sabia que já terapeutizava naquela época, mas assim, é tanto material que tem, porque é muita gente. E assim, o pensamento na escola, de fato,
não sei agora, tenho a impressão que não melhorou muito, mas predominantemente é um pensamento escasso, até por conta das próprias condições que a gente vive, né, dentro de uma instituição pública. Você vai ao banheiro, acabou o papel higiênico, então os próprios professores já têm ali no armário, vai, leva, aí a gente tem que correr atrás, essas coisinhas assim que o diretor tem que ser um pouco mágico, né? Para a galera se organiza, compra café para fazer café, compra biscoito e bota no potinho e alguém guarda no armário e todo dia na hora. É meio assim. E a gente tinha muita vontade de fazer uma gestão assim excepcional, mas a gente fazia o que era possível ser feito. Mas, de qualquer forma, eu me lembrei de uma história assim. Vou falar de duas professoras que trabalhavam comigo, tá? Em períodos diferentes. Uma trabalhava no período da manhã, outra trabalhava no período da tarde. A professora A, do período da manhã, era uma coisa interessante, porque estava na hora da entrada, muitos professores chegavam mais cedo, tal. Ela sempre chegava meio, como diria minha mãe, meio esbaforida, assim, correndo, tal, abria o armário, pegava o material, e a galera já começava a perguntar para ela. Sempre tinha algum episódio que ela tinha relatado no dia anterior, e o povo queria saber a continuação do caso, né? E eu me lembro que nesse dia ela entrou tal e uma professora falou assim: "E aí? E o seu filho?" Então, a história, só para ter um resumo do que tinha acontecido nos episódios anteriores, essa professora estava com a vida financeira dela muito bagunçada. E eu não sei como é hoje, mas nessa época as pessoas recebiam no banco. Eu acredito que muita gente ainda receba no banco, aquela coisa que você vai na boca do caixa ou no terminal eletrônico, que hoje em dia todo mundo tem um cartão plástico e tal, e você saca o dinheiro em espécie, né, em cash. E a menos que você tivesse uma conta regular, onde você tinha cheque, o seu cartão lá de débito, tal, mas quando as pessoas estavam com a vida delas bastante irregular na instituição bancária, elas tinham direito a essa conta salário. Só que chegava no dia de receber, essas pessoas iam lá, sacavam o dinheiro, pagavam algumas contas que elas quisessem já pagar naquele dia, e o restante do dinheiro elas levavam até moedas, rapava a conta, se fosse o caso, porque ela não podia movimentar depois, ela não tinha como. E essa professora era um caso assim. Então, ela dizia assim que ela já separava o dinheiro de 4 feiras que ela ia fazer ao longo do mês, e pouco, né? Aquela feirinha que você vai assim, meio-dia e meia mesmo, quando já está tudo remarcado, e depois de ter pago todas as contas, tal, um mercado ali básico, que ela também separava tudo, e esse dinheiro que das feiras e tal, ela tinha que esconder, porque ela tinha um filho que estava numa situação também bem complicada, ele se envolveu com drogas, tal, e era dependente químico, então tudo que pudesse virar dinheiro tinha que ter um certo cuidado. O dinheiro, então, mais ainda, né? Esse dinheiro mudava de lugar e tal e tal. E o que tinha acontecido era que o filho estava desaparecido, acho que há 2 dias, e ela constatou que esse dinheiro também tinha desaparecido junto com o filho. Tinha acabado de receber e estava todo mundo super preocupado. Mas tem uma coisa bonita na escola, né? O povo é bastante solidário, a galera já estava se organizando para
fazer uma vaquinha para levar alguma coisa para ela poder, vamos dizer assim, cozinhar, né? Porque ela nem poderia nem fazer um mercado nesse mês, tal. Então estava essa movimentação no período da manhã. Aí, é claro, ela se emocionava, chorava. Era uma situação dramática mesmo, sabe, gente? Só que nesse mesmo dia, no período da tarde, tinha uma outra professora que, assim, ela era amada por algumas pessoas e muitas outras se implicavam com ela. E, na verdade, sim, ela era uma grande amiga minha. Eu sou muito grata até hoje a ela, porque é ela que me levou a fazer um curso com o Gaspareto, o Vida e Consciência. Então, ela era uma pessoa, além disso, ela era uma pessoa muito espiritualizada. Mas ela era uma, ela era não, ela é, tá? Ela é uma mulher muito bonita, uma pessoa bem casada, um relacionamento bom. O marido sempre ganhou muito bem, então ela morava bem, tinha um bom carro, era o protótipo da mulher que todo mundo queria ser, queria ter aquela vida dela, né? E ela chegava na escola para o período da tarde, sempre muito bonita, cheirosa, muito arrumada, né? E era uma excelente professora, super querida pelos alunos, tal. E ela já chegava com aquela presença dela, né? Como vocês sabem que eu gosto de falar, solar, né? A pessoa que já chega brincando com todo mundo, aí ela passava na padaria, trazia alguma coisinha, já botava ali na mesa. Ai, gente, eu passei na padaria, eu trouxe quindinho, eu trouxe não sei o quê. E nesse mesmo dia, essa professora chegou e o povo, nessa semana, também tinha um assunto que escola também tem isso, tem o tema da semana. O tema da semana era que estava rolando uma ação que os professores moveram contra o governo do estado por conta de uns tais gatilhos. Se você não é uma pessoa muito novinha, você vai lembrar disso. Teve uma questão aí que tinha uns gatilhos e os professores não tinham recebido, e aí foi feita uma ação contra o governo estadual, os professores ganharam, né? Quem ganhou, quem mandou a ação contra o governo. Quem não ganhou, quem não fez a ação, não recebeu, porque era uma coisa assim, judicial, tal, né? E algumas pessoas estavam já recebendo ou esperando receber, e esse dinheiro assim ia cair do céu. E aí ela chegou e o pessoal tava, ela falou: gente, deixa eu contar o que me aconteceu ontem. No dia anterior tinha sido o rodízio dela. Em São Paulo tem essas coisas do rodízio. Então ela chegava na escola. Porque tinha uma reunião que a gente fazia fora do período da tarde, era no período da manhã, e como coincidia com o rodízio dela, ela tinha que levantar super cedo para chegar nessa reunião. Nunca reclamou, viu? Ela chegava antes do horário lá do rodízio, ficava lá, me ajudava, ficava lá esperando a reunião. Aí ela falou: vocês sabem, né? Nossa, é um dia super cansativo para mim, porque tem a reunião de manhã, eu levanto muito cedo, daí já fico direto, dou aula, tal, tal. Eu cheguei em casa, ela falou, eu me joguei no sofá e, nossa, acho que eu dormi assim por 1 hora. Aí ela disse que estava lá descansando, tal, tocou o interfone, tocou o interfone, tocou o interfone. Aí uma hora ela falou, nossa, não é possível, levantou, foi lá, atendeu. Aí era um rapaz da portaria dizendo para ela que tinha chegado um envelope para ela. Ela disse assim: olha, eu estou descansando, você pode colocar aqui na minha porta? Olha, mas é uma correspondência registrada. Não, tudo bem, coloca aqui na minha porta, daqui a pouco eu vou pegar. E ela disse que até escutou o barulho do rapaz chegando, colocando alguma coisa ali na porta, tal. Quando o marido dela chegou em casa, sei lá, mais de 1 hora depois, que ela foi abrir a porta para receber o marido, ela olhou no chão e viu o envelope.
E dentro desse envelope tinha um cheque. Eu não me lembro exatamente o valor, mas eu acho que era alguma coisa assim, R$ 1.200. Gente, R$ 1.200 nos anos 2000 era muita grana, porque ainda estava meio um para um, assim, em relação ao dólar, né? Eu acho que era como se fosse uns 5, 6 mil reais hoje. E ela falou assim: Nossa, eu fiquei tão feliz. E aí eu também compartilhei da felicidade dela, tudo, mas depois eu fui para a minha sala e fiquei pensando que interessante, né? Porque, assim, uma pessoa, enquanto está trabalhando, o filho dá uma limpa em casa, revira tudo, que o cara tirou tudo, coisa que estava dentro de móveis, e ela tinha um fundo falso na gaveta, aquelas coisas que vocês sabem, né? Encontrou o dinheiro, a pessoa estava lá trabalhando enquanto aconteceu tudo isso. A outra chegou do trabalho, estava descansando, o universo foi lá e bateu na porta dela. O porteiro ligou. Ela disse, não, agora eu vou descansar, depois eu pego. Ela não estava nem se lembrando do que poderia ser. E era um cheque para ela descontar no Banco do Brasil no dia seguinte. E ela estava toda feliz, mostrou o cheque para todo mundo. E eu fiquei pensando, né? Eu falei, nossa, como que é isso, né? Por que será que para algumas pessoas as coisas vêm assim na mão, né? E para outras o dinheiro sai voando, é sequestrado, acontece um monte de coisa. E isso ficou muito vivo sempre na minha memória. E tudo que eu estudei depois, eu me lembrava muito dessa história sempre, do quanto é importante a energia das pessoas em relação a dinheiro, né? Por quê? Olha, estou olhando aqui no. Quantas pessoas tem na sala? 222. 222 pessoas. Que maravilha, né, gente? Aqui no YouTube, né? Então, a Luísa está falando aqui, o diretor financeiro da universidade que eu estudei sempre falava. Pois é, quero até saber o que o seu diretor financeiro falava, né? Então, olha, gente, dinheiro é uma energia. Quando a gente começa a entender isso, então vejam bem, eu fiz um desenho para vocês de como era a professora A, né, a pessoa da professora A, e como era a pessoa B. Qual era a relação delas com o dinheiro? E olha aí, o que o diretor falava, o diretor financeiro? Rio corre para o mar, né? Minha mãe falava isso, que dinheiro chama dinheiro. E faz sentido, né? Porque princípio da ressonância energética. As energias semelhantes se atraem. Se você fala, ai, não aguento mais boleto, ai, porque chegou o boleto, ai, porque boleto, ai, porque boleto, o que vai chegar uma enxurrada? O zelador vai tocar sua campainha, vai te entregar o quê? Um boleto, 2 boletos, 10 boletos, porque é atração, não é? Então, olha que interessante, eu tô falando aqui e fico lendo, né? Estou lendo super interessante. As histórias da Cristina, olha aí, várias histórias de pessoas falando sobre essa questão. Então, gente, primeira coisa, a gente entender que dinheiro é uma energia. Assim como Érica, eu preciso de um help aqui porque meu computador tá com a bateria baixa, eu acho que ele não está carregando. Assim como, não é? Conseguiu aí? Assim como nós temos outras energias na nossa vida, energia de amor, energia de saúde,
energia de amizade, são bênçãos. Dinheiro é uma energia como todas essas outras energias, e elas vêm na nossa vida quando a gente se abre para receber. E muita gente que está enroscada com o dinheiro, uma das explicações é porque não está aberta para receber. E às vezes não é só dinheiro, não. A pessoa está fechada para receber qualquer coisa. Se você falar para ela te avança. Ela vai falar: você está louca? Imagina, é tudo que eu mais quero, é tudo que eu mais preciso. Só que não. Só que a pessoa não percebe em pequenas e grandes atitudes dela o quanto ela está totalmente desalinhada com essas energias, principalmente com a energia do dinheiro. Então, ó o que a Giane está falando aqui, que bacana. Van, desde que aprendi a lidar com o dinheiro, ele se multiplica de forma inexplicável. Tem mês que não entendo como conseguir honrar meus compromissos. Olha só que bacana, né? Muito bom isso. Então, a Lídia está dizendo aqui: eu gostaria que, ao precisar, o dinheiro aparecesse. Isso pode começar a ser um treino, Lídia, a partir de hoje, que você nem precise, que você sempre tenha abundância na sua vida, que é a tal liberdade que o pessoal está falando aqui, a liberdade financeira, de não precisar contar o dinheiro, de não precisar, eu estou precisando, então que o dinheiro apareça. Não, é muito mais que isso, é não ficar precisando dele, é tê-lo disponível, é você ter a tua reserva de tranquilidade, né? Então, essas coisas. E muitas pessoas ficam até bravas comigo, irritadas, dizendo que isso não existe. E eu digo: existe. Eu sou uma prova cabal disso. Eu acho que quando eu aprendi numerologia cabalística, eu acho que abriu uma porta imensa na minha vida, e isso se deve a vários fatores, mas eu acho que o fato de eu ter estudado cabala, de eu ter entendido uma série de coisas, essa dinâmica das energias, isso mudou totalmente a minha vida. Isso mudou totalmente a forma como eu, porque vocês sabem disso, né? A Cabala diz que a gente precisa vigiar os nossos pensamentos, as nossas palavras. E como é que você se torna um imã que atrai dinheiro? Simplesmente observando o que você pensa, o que você fala e juntando tudo, né? O que você sente, e esse conjunto penso, falo e sinto vai me encaminhar para algumas atitudes. E quando a gente tem atitudes, é que existe toda uma leitura, um entendimento cósmico, vamos dizer assim, e a gente demonstra em que cadeira que a gente está sentada. Você está sentada na cadeira da escassez ou você está sentado na cadeira da abundância? E olha, Lídia, de novo, isso é um treino. Uma coisa que eu falei para vocês já essa semana, se eu não me engano, na terça-feira, vou reforçar hoje. Gente, as árvores, nesse período, elas espalham sementes. Olha, eu trouxe até. Olha que coisa mais bonitinha. Vou mostrar para vocês aqui no Instagram e para vocês aqui no YouTube. Gente, olha que coisa mais fofa. Isso é uma vagem de uma árvore. Tem várias aqui dentro do meu condomínio. É uma árvore super bonita, eu não sei o nome dela.
Mas ela, essas, essas vagens com essas sementes, elas voam assim a todo momento, elas estão vindo para o chão. E quando você pensa que aqui dentro pode ter umas 5, 6 árvores, né? Porque cada semente pode virar uma árvore. Uma vagem dessa é um pedaço de uma floresta. Então, a natureza é abundante e você precisa se ligar nessa abundância. Abundância de flores, abundância de frutos, né? Então, existem algumas coisas que a gente pode fazer para treinar os nossos olhos a acostumar com a abundância. Por exemplo, né, outro dia eu estava brincando que eu gosto de ir na feira, a Denise também gosta. Gente, juro, eu acho tão bonito você apreciar, né, contemplar aquela pilha de legumes. Eles arrumam tão bonito, né, couve-flor, brócolis, cenoura na rama, não é? Beterraba. Então é um colorido assim, nem que você vá na feira para comprar uma coisinha, mas promete para mim que a próxima vez que você for a uma feira, a um mercado, a uma quitanda, você vai prestar atenção nisso, sabe? E isso é um treino. Então você vai perceber que existe a cadeira, né, o lugar, o posicionamento da escassez e existe o posicionamento da abundância. Então, eu vou até contar uma outra coisa para vocês, que eu uma vez estava conversando com uma mãe que eu estava atendendo na escola, e eu disse para ela assim, ó, bom, a gente estava encerrando a conversa, eu falei, nossa, hoje é dia de eu ir ao mercado. E no mercado é gostoso, né? Eu falei para ela, o duro é quando você chega em casa e tem que guardar tudo. Aí ela me contou que ela tinha um mercadinho, assim, na periferia aqui de São Paulo. Ela falou que era um mercado até pequeno, tal, mas que tinha corredores, né, carrinho, tal. E ela falou, sabe que tinha uma família que sempre ia lá no meu mercado. Eles ficavam mais de uma hora lá dentro, eles punham um monte de coisa no carrinho, depois eles encostavam o carrinho e iam embora. Eu disse assim: não compravam nada? Ela falou: nada. Um dia eu corri atrás da mulher, que assim, a mulher iam crianças e tal, e perguntei para ela. Ela falou assim: não, é que a gente não tem dinheiro mesmo para comprar nada, mas a gente gosta de passar ali, pegar as coisas e colocar no carrinho. Aí ela me disse assim: você vê só como você é feliz, porque você leva as coisas para casa. E aí eu pensei assim: nossa, como a gente aprende com as pessoas todos os dias, né? Então eu nunca mais reclamei de ter que chegar em casa, às vezes tarde até da noite, com as compras e precisar guardar tudo. Isso é abundância. A gente tem que expressar gratidão, não é? Então, assim, essas atitudes vão te ligando num fluxo que é como esse que o diretor financeiro falava do o fluxo do rio que corre para o mar. Você está ali num flow, num fluxo que é caudaloso, não é? Que te nutre. E quando você. É um exercício. Faça isso, mesmo que a sua situação financeira hoje não esteja boa, mas trabalhe isso na sua mente. Começa a agradecer pelo que você tem, de fato, sabe? Pelo que você consegue, mas não seja uma pessoa que fica parada. A estagnação é também uma grande inimiga da prosperidade. Então, assim, uma vez eu vi uma charge em que uma pessoa estava falando para outra: olha, é a sua grande oportunidade, vai lá, as pessoas estão precisando comprar. Não lembro o que era que a outra pessoa vendia. E aí a outra pessoa responde assim: eu não posso agora, eu estou aqui reclamando. Então, era só uma chargezinha, né?
Mas vocês já repararam como isso acontece muito? Como as pessoas reclamam? Elas não veem saída. Não tem saída para elas. Tá, e qual é a saída? A saída é ficar aqui reclamando até que alguém faça alguma coisa e não vai aparecer solução, porque é energia. Vai aparecer o quê? Vai aparecer enrosco, dívida, conta para pagar, porque o imã tá principalmente aqui, tá? É aqui, aqui, aqui. E as ações. São as ações, as atitudes que você tem com o dinheiro. Então, assim, isso é uma coisa que a gente batalha muito, né, com os nossos alunos, com os nossos seguidores, como é importante quando vocês mudam o foco, né? Então, muito interessante mesmo. Sim, está dizendo a Célia aqui, sempre agradecer pelo que temos. Olha, os orientais, está dizendo a Mônica Jardim, eles têm prazer em cozinhar, mas é mesmo, eu também tenho isso. E reclamar, está falando a Valquíria, é clamar duas vezes. Clamar é chamar, né? Então, reclamar é ficar ali sentado, perdendo tudo. Olha, hoje eu vou levar o seu fogão. Ah, leva, vou ficar aqui reclamando. Ah, hoje eu vou levar o seu carro. Ah, tá bom, pode levar, vou ficar aqui reclamando, vou ficar aqui chorando. Não, a gente precisa, mesmo nos piores momentos, é, tem algumas atitudes que eu vou falar para vocês agora que são muito importantes. Nesse momento, vocês já viram que às vezes rola uma competição, né? Eu me lembro das minhas tias, que uma falava assim: ah, eu estou com colesterol 240, e a outra falava: 240 é pouco, o meu está 280. Aí já vinha uma terceira que cobria. É competição de coisa ruim, né? Não é bom ter o colesterol alto, não é bom ter dívida. Ah, minha conta de luz veio R$ 200. E a minha? Nossa, a minha veio, sei lá, 280. Aí começa aquela reclamação, né? E eu quero saber o seguinte: quando você paga as suas contas, qual é o sentimento que você tem? Lembra que eu falei de quando eu comecei a estudar numerologia cabalística? Eu tinha aula com um rabino, e hoje em dia a gente praticamente não usa cheque, né? Mas nessa época, 2005, a gente usava muito cheque para pagar conta em restaurante e tal. E nós fomos, ele nos convidou para ir a um restaurante. Nós éramos mais de 20 alunos dele e ele disse: eu estou convidando. E quando eu convido, eu pago. E a gente falou: tudo bem. Ele disse assim: só tem uma coisa: ninguém vai comer camarão, porque dentro da religião judaica não se come camarão, não se come uma série de coisas. Então a gente respeitou muito os princípios religiosos dele, né? E no final das contas, ele pediu a conta e a gente já sabia que ele ia pagar, estava tudo certo. E isso é um exercício interessante. Aquela coisa que a pessoa fala assim: olha, hoje eu estou convidando, eu pago. Aí começa: ah, imagina, ai, não, não faça isso, vou ficar sem graça. Ai. Não é? As pessoas não fazem isso. Quando você faz isso, você fechou o seu copinho de receber. E ele tinha preparado tanto a gente que a gente falou, até comemorou, falou: nossa, professor, que legal, jura, você vai. Não, vocês hoje são meus convidados. Aí, lógico, né? Que todo mundo tem bom senso, né, gente? Você não vai pedir um drink lá super caro, todo mundo pediu assim, um pedido normal, tá? E na hora de pagar a conta, ele conferiu tudo na nota, porque assim, não é porque o dinheiro é uma energia que tem que fluir
que você tem que pegar um bolo de dinheiro e ir lá, né, em cima do viaduto e vamos soltar tudo. Não, isso também está errado. Dinheiro não aceita desaforo, como diziam os pais de vocês aí, né? O dinheiro gosta de ser bem cuidado, a gente tem que dar valor ao dinheiro. E ele conferiu, item por item. Esse suco aqui, vocês tomaram tantos sucos? Ah, não, tá, tomamos, tá. Conferiu, pegou talão de cheque, preencheu cheque normalmente, pegou um carimbinho no bolso do paletó. Sabe esses carimbinhos que vem já com a tinta, né? E a gente ficou olhando ali. Eu fiquei pensando, nossa, ele deve colocar, sei lá, né, o telefone, alguma coisa assim. Aí tinha uma coisa escrita em hebraico. Aí eu estava sentada perto dele, eu sou super curiosa, né? Falei, professor, o que está escrito? É seu alguma coisa, algum dado seu? Ele falou, não, é uma forma de abençoar o que eu estou pagando. Então, aqui é uma frase que eu estou agradecendo por poder pagar essa conta. Então, isso vira uma bênção para quem está recebendo. Falei, achei bacana. Aí ele traduziu a frase para a gente e tal, e falou, vocês podem fazer um carimbo assim e carimbar todos os cheques, todas as contas pagas, agradecendo por poder pagar. Quem paga tem muita sorte, porque é a pessoa que está podendo arcar, né, honrar aquele compromisso. É gostoso, né, quando você convida uma galera e fala, hoje eu pago. Né? E ele falou: olha, eu estou pagando esse jantar para vocês, é um ato de gratidão. Vocês fizeram um curso comigo, vocês honraram o meu conhecimento. Nossa, no dia seguinte, nós nos falamos todos e tratamos de mandar uma cesta de presente para ele, porque assim, ele foi muito gentil, né? E gratidão é que nem gentileza, né? Gentileza gera gentileza e gratidão também gera gratidão, né? Você acaba sendo recíproco. Então, assim, pague suas contas com gratidão, mesmo que você não tenha um carimbinho, você sela aquilo, sabe? Honrando, falando que bacana, né? Mais uma conta paga, olha que legal, meu trabalho. E eu também aprendi muito isso quando eu comecei a fazer meus mapas, né? Era um dinheiro que não fazia parte do meu orçamento, uma renda extra que começou a entrar na minha vida e eu queria mensurar quanto eu ia ganhar fazendo mapas, mesmo ainda estando na escola. E eu fazia assim, eu abri uma poupança vinculada à minha conta bancária para depositar os cheques que eu recebia em cheque, já ia direto para essa conta vinculada. Mas eu recebia muito em dinheiro. E eu tinha uma caixinha e onde eu guardava todo o dinheiro de mapa. Eu ia escrevendo um histórico de quem tinha me pago em dinheiro. Eu guardava todos os comprovantes, que a gente tinha comprovante de depósito, né? Naquela época, de quem era tal. E, gente, vocês não sabem como a minha vida melhorou. Só pelo fato de que, assim, uma vez por semana, cada 10 dias, eu abria a minha caixinha e eu contava todo o meu dinheiro. E eu ficava tão feliz porque eu nunca tinha tido dinheiro assim, né? Era uma coisa assim. E, e é fato, a gente precisa, embora o dinheiro seja uma energia, as notas de dinheiro, as moedas, elas são representações da energia dinheiro. Dinheiro não é a nota, o dinheiro é uma energia de troca. Mas, vamos dizer assim, que a materialização dele para a transação, né,
também é nas notas, nas moedas. Hoje em dia tem Pix, tem pagamento com cartão, com celular, com relógio, mas quando você olha, se você tem uma nota de R$ 100, que você faz ali um talismã de gratidão mesmo, para você olhar naquela nota e dizer que bom, eu tenho, eu sou grata, né? E olha aí que a Elizabeth Dutra está falando. Quando eu pago a última conta do mês, eu anoto e coloco. Graças a Deus por ter conseguido pagar minhas contas do mês. A Amélia diz que quer. Olha, Amélia, nem eu nunca tive. Era uma frase em hebraico, né? Mas assim, você pode fazer a tua frase. A tua frase vai funcionar muito mais para você, porque ela está saindo de dentro de você, do seu coração. Entendeu? Como a frase da Beth, graças a Deus por ter conseguido pagar minhas contas do mês. Graças a Deus por poder ter uma vida que flui. Você pode fazer uma frase sua e agradeço por poder abençoar as pessoas que recebem de mim. Tem tanta coisa que a gente. Exatamente. A Sandra está dizendo uma frase que eu já vi muita gente usar. Ó, todo dinheiro que pago é abençoado e volta para mim multiplicado. Minha frase. Essa frase é muito legal também, né? Vou até colocar aqui para vocês poderem ver. Estão ligados aí, né, Instagram? Todo dinheiro que pago é abençoado e volta para mim multiplicado. É a minha frase. E eu vou falar uma coisa para vocês que talvez muita gente até ache estranho, né? Esse tipo de atitude abre os canais da abundância, abre incrivelmente, porque o dinheiro é uma energia que flui por esses canais. Ele flui, assim como a energia da sua casa flui por cabos, por fios. Então, isso é super importante. Abrir os seus canais do receber e do doar, que o dinheiro é também um veículo que vai em mão dupla. É bem a energia do toma lá, dá cá mesmo. E então começa a ter mais cuidado. Por exemplo, se você contrata o serviço de uma pessoa, né? Vamos dizer que seja um personal trainer. Você contrata um personal e ele diz para você assim: olha, eu vou cobrar R$ 80 por aula. Aí você faz uma conta, por exemplo, sei lá, um mês com 5 semanas, se você se encontrar com ele uma vez por semana, você vai pagar para ele R$ 400, certo? Aí um dia o cara chega e fala assim: olha, o preço da minha aula agora subiu, vou cobrar R$ 100. Pronto. Esse cara tá aí, reclama, reclama, reclama. Procure entender sempre a relação de preço com valor, sabe? Por exemplo, ele pode te dizer que ele está cobrando um pouco mais caro agora, porque ele resolveu fazer um curso que vai tornar as aulas dele extraordinárias. Então, ele precisa cobrar um pouco mais, ele está agregando valor ao preço. Então, muitas pessoas não entendem isso, elas pagam com raiva, né? A gente sente muito isso. E a mim, por exemplo, é uma coisa que chateia terrivelmente quando você proporciona um curso, uma vivência, uma coisa que você está dando o seu melhor, você está escolhendo tudo de melhor e alguém vira e fala: é caro, que caro. Gente, olha o valor. Todo preço tem que estar alinhado a um determinado valor. Você pode até dizer: olha, não quero, não é o meu momento, mas nunca dizer que a pessoa está cobrando caro, né? Antes de dizer, de fazer esse julgamento,
né? E aquela coisa, meu pai falava que a pessoa tem escorpião no bolso, né? Porque enfia, vai pôr a mão no bolso, mas aí não põe a mão no bolso, fala que vai pagar, não paga, paga com dó. Quando você paga com dó, com pena, pena de gastar, tá? Ou com raiva, esse dinheiro demora muito para retornar para você. Porque você vai passar por tantos processos antes. Que processos são esses? Procura ver se aquilo que você pechinchou, uma coisa é negociar, tá? Outra coisa é pechinchar. A negociação é até gostosa, né? Você vai na feira, nossa, R$ 15 a dúzia da mexerica. Pô, a semana passada estava 12, olha, está menor que a semana passada. Aí o tio dá um sorriso e fala: tá bom, vou fazer 12. É gostoso negociar, mas tem um limite, né? Às vezes você está vendo que aquilo já está barato, você está vendo que a pessoa está vendendo, às vezes, alguma coisa porque ela está precisando muito fazer dinheiro, e ainda você vai lá e chuta a cabeça de gato morto. Isso que eu fico assim um pouco chateada quando eu vejo, né? Eu me lembro uma viagem que eu fiz uma vez para o Nordeste e que umas senhoras vendiam umas peças de renda e eu ficava pensando o quanto de visão elas colocavam naqueles trabalhos. Elas mesmas falavam que elas faziam aquilo até tarde da noite e tal. Quanto é? Vamos colocar em dinheiro agora, não sei quanto era na época. Vamos falar que a pessoa dissesse assim: ah, é R$ 50. Ah, faz mais barato, faz 20. Eu acho assim, se você tem o dinheiro e você vê que aquela pessoa colocou muito dela, né? Seja um curso, seja um artesanato, é um valor razoável, tem razoabilidade na negociação, não fica pechinchando, paga e agradece, tá? Você vai ver que o dinheiro sai com uma mão, ali na frente, ele volta para você de alguma forma. Às vezes ele não volta nem como dinheiro, ele volta como uma outra bênção. Uma dor sua passa, você recebe uma notícia boa de um filho seu, alguma coisa que está te preocupando. Que tem isso, são muitas energias. Às vezes você paga com dinheiro e o universo te devolve sob outra forma. Agora, faz a conta do que você pechinchou. Quanto que você economizou? A senhora da renda estava perdendo 50, você conseguiu, pagou 30, ela te vendeu porque ela precisava muito daquele dinheiro. Você economizou 20. Você gastou logo ali, em alguma coisa. Um comprimido para dor de cabeça, sei lá, nunca é uma coisa muito agradável, né? Então, assim, é uma economia boba. E aquela pessoa está colocando ali o talento dela, o jeito dela de fazer dinheiro. Então tem que honrar as pessoas, não é? Então, assim, eu, por exemplo, eu não tenho nenhum problema em relação ao curso que eu dou de formação. Ele não é um curso barato, nunca disse que era, mas eu acho que a entrega que você dá, isso não tem preço, tem valor, né? A entrega que você dá, o que você oferece, a vida do seu aluno melhorou, né? Isso não só na formação, como na Uni. Ah, você está entregando qualidade de vida, profissionalismo, né? É um curso que não é passivo, ele é um ativo, você consegue fazer dinheiro com o que você aprende. E eu vejo que as pessoas, elas não têm esse raciocínio, né? E aí você fala, vai lá, você sabe fazer mapa, vamos para campo, vamos. Ah, não posso, vou ficar aqui reclamando, uma hora acontece. Então, assim,
às vezes, eu fico meio brava com isso mesmo, e tenho esse grande sonho de fazer com que as pessoas entendam definitivamente isso. Dinheiro é energia, energia de troca, de transferência. Eu entrego conhecimento para você, eu transfiro conhecimento para você, você honra o meu conhecimento me pagando. Eu pego o dinheiro que eu recebi de você e vou honrar outras pessoas, vou trocar também. E tá tudo certo. Prosperidade é isso, a prosperidade é toda essa movimentação, sabe? Então, faça boas trocas, ofereça uma boa possibilidade de troca. Quando você começa a fazer isso, o seu mapa nunca vai ser caro, né? A pessoa vai falar assim: olha, sei lá, eu paguei R$ 350 num mapa, mas ele foi tão bom na minha vida que eu pagaria de novo. Você não fala isso às vezes? Eu fui no restaurante, né? A gente fala isso, que, cara, a pizza era tão boa que quando veio a conta, nossa, eu falei, a semana que vem eu venho de novo, não é mesmo? Obrigada, viu, Bia? A Bia está falando aqui, o curso de formação tem muitos desdobramentos, lives, Vanice responde, postagens diárias, muito valor agregado, né? É verdade, Bia. Aliás, assim, as lives e muita coisa que a gente faz é gratuita porque a gente quer entregar para todo mundo. Mas como a gente também vive disso, né? É o nosso ganha-pão, a gente também precisa cobrar, mas na medida em que a gente tem um preço, a gente entrega valor junto. E é isso que vocês têm que fazer também, não é? E abençoar, gente, e entender isso. E tem gente também que não entende que energia não dá para você aprisionar. Claro, que nem eu falei para vocês, eu durante um tempo juntei notas de dinheiro numa caixinha. Isso me fez muito bem. Até que um dia eu fui lá e depositei tudo na poupança, porque eu já tinha um objetivo em mente, eu queria trocar o meu carro. E pela primeira vez eu consegui pagar a diferença do carro usado para um carro novo, que era um carro 1.0 super básico, tal, mas era novo, era meu e eu paguei à vista com aquele dinheiro. Então eu falei, olha só que dinheiro abençoado, né? Porque eu sentia que a troca, eu estava ajudando muito as pessoas. Então a nossa profissão tem isso de bom, né? Você troca dinheiro mesmo por conhecimento, por consciência, por diretrizes que você dá para aquela pessoa, para ela também viver uma vida melhor. Então, se você entrega a possibilidade de uma vida melhor, poxa, é uma troca justa, né? Você está ensinando uma profissão que traz transformação, uma profissão que habilita uma pessoa a ganhar dinheiro em casa, trabalhando no celular, no computador. Poxa, isso tem um valor, né? Então, que lindo, João. João sempre põe minha energia para cima. O seu curso de numerologia tem até ensinamentos de Feng Shui e uma bênção. Que maravilha. Obrigada, viu? Olha só, a Giane é sempre um exemplo para mim. Paguei meu curso de formação fazendo os mapas e continuo ganhando meu dinheirinho e sigo feliz porque fiz a melhor escolha, não é? Então, isso é muito bom. Eu fico muito feliz quando eu vejo meus alunos falando que o problema financeiro que tinham foi resolvido, não é? A gente cria essas fontes, né? Mas, enfim, então, gente, é isso. Eu acho que falei bastante para vocês, mas dinheiro é movimento, tá?
é movimentação, tem que circular, não dá para a gente aprisionar. Quem aprisiona a simbologia do dinheiro, quem só quer guardar, tal, também não desfruta dele. Ele é bom quando ele é livre. Você cuida dele, você mostra que dá valor a ele, mas você deixa ele circular, tá? E outra coisa, gente, entender também que a gente às vezes tem tanto medo na vida, né? Medo de mudar de profissão, medo de aprender uma nova profissão, medo de fazer transição de carreira, porque a gente se preocupa com a segurança. Olha, vocês sabem, eu tive vários casos que a pessoa fala para mim: eu tenho dinheiro para pagar o teu curso, mas eu tenho medo de gastar esse dinheiro e cada um fala uma coisa, né? E de precisar depois, e de, sei lá, de me arrepender. São várias as histórias, né? Porque eu prefiro ter o dinheiro, que daí eu sinto mais segurança. Muitas pessoas já falaram isso. E olha, a segurança, na verdade, vem na sua fé no Criador. Ele é o grande Criador, né? Tem até aquela passagem do Evangelho do olhar e os lírios do campo, né? A gente sempre vai ser abastecido, não tem como, né? A gente tem que confiar. Se é uma coisa que vai te fazer bem, com certeza você desloca essa importância daqui e imediatamente aquilo é reposto na sua vida. É uma coisa maravilhosa isso. Mas eu só percebi isso também quando eu comecei a estudar numerologia cabalística, estudar a cabala e entender toda essa movimentação, né? Então eu espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje e que nesse final da live tenha feito muito sentido a história que eu contei para vocês no começo da nossa live das duas professoras, não é? E eu esqueci que a professora Célia, que é a que recebeu o cheque em casa, ela sempre foi uma pessoa extremamente generosa. Eu achava muito bonito isso. E ela não se exibia, não. A gente sabia de coisas que ela ajudava, até os alunos, tudo, mas era uma coisa muito velada. Ela nunca ficou falando nada, mas ela era uma pessoa de coração muito bom. Então, assim, entra nessa energia da bênção, do amor, de você pagar as coisas com amor, com gratidão. Porque, olha, eu vejo muita gente, principalmente nesse mundo aqui da internet, ai, porque a gratidão. Mas quando você vai ver na prática, será que essa pessoa tem essa gratidão mesmo? Você tem gratidão pelos seus pais, pelos seus mestres, pelas pessoas que te ensinaram coisas na vida, porque muitas vezes você reclama de ter pago, por exemplo, por um livro, e na verdade aquele livro já te ajudou tanto, já te salvou tanto, e aí você segue falando, ai, tem que ter gratidão, ai, porque a gratidão, e cadê a sua gratidão no dia a dia, nas pequenas e grandes coisas, não é? Então, gente, é isso. Tudo que a gente tem na vida é esse poder da gente ser uma bênção na vida de alguém. Infelizmente, nem todo mundo permite que a gente seja uma bênção na sua vida, né? Mas toda pessoa que der uma abertura para você, seja uma bênção na vida dela, sabe? Porque essa é a grande corrente, o grande rio caudaloso que vai dar num grande oceano, é tudo grandioso, e essa é
energia que sempre vai te ligar com a prosperidade, com o sucesso financeiro, tá? Não tem magia, tem componente espiritual, tem coração. Tá bom, gente? Então é isso. Então, um beijo muito grande para vocês e pode deixar os comentários aqui que a gente vai ver depois, tá? A live termina, o nosso trabalho não. Beleza? Então, beijo grande, pessoal. Fiquem na luz aí. Na luz e na bênção, né?